Olá pessoal, eu havia prometido a vocês que nós iríamos fazer uma aula, uma transmissão ao vivo da aula dos diálogos que estão armazenados no site, naquela parte da conversação interativa. Só que eu fui fazer alguns testes e fiz uma transmissão aqui dentro da minha casa e a velocidade é muito estranha, porque tem hora que picota, o som demora muito tempo para chegar, então assim não haveria possibilidade de fazer, tecnicamente não haveria possibilidade de fazer uma transmissão muito ágil e que pudesse haver interatividade entre a gente. Por isso eu resolvi gravar todas essas aulas que nós vamos fazer dessa parte de conversação. Então, vocês que são alunos novos, não estão ainda familiarizados com o site, tem que entrar primeiro no nosso site, que é o voxidiomas.com.br, acessar a plataforma de exercícios. Lá vai ser pedido que você faça um cadastro com seu e-mail, uma senha e o seu nome. E depois disso eu aprovo o seu acesso até a plataforma de exercício. E quando vocês acessarem agora já com a senha já funcional, vocês vão poder verificar que há um link onde tem 100 lições para serem estudadas, e essas lições são 100 diálogos, e esses 100 diálogos você pode interagir com a máquina, conversando com ela, você pode clicar em cada palavra de cada frase ele pronuncia, e existem dois botões do lado de cada frase, e se você clicar em qualquer um deles, um vai indicar, vai fazer a pronúncia rápida, e o outro vai pronunciar de maneira devagar aquela frase. Então o que acontece? Essa é uma ferramenta que os meus alunos mais adiantados utilizam, mas que, em virtude desses problemas todos que nós estamos tendo, nós vamos usar também já com vocês. Aí o que ocorre? Algumas pessoas têm tido algumas dúvidas em relação ao grupo e o grupo maior, que às vezes a gente manda mensagens. Olha só, eu mando mensagens diferentes para turmas diferentes. No caso de vocês que são alunos novos, vocês só têm recebido mensagem no grupo da turma de vocês. E com vocês continuará dessa forma. Se algum outro aluno, algum conhecido falar que tem dois grupos, não se preocupe, vocês só têm um único grupo da turma de vocês, só alunos de vocês, e que receberão esse vídeo, ok? Não se preocupem que o outro grupo é para alunos mais avançados. Agora, a primeira lição que eu havia, inclusive, mandado duas mensagens anteriores pedindo que vocês fizessem a cópia, é a lição número 1, é o diálogo que traz assim, Where are you from? Né? Eu vou ler o diálogo, daqui a pouco eu vou comentar cada parte dessa e como a gente trabalha com isso. Então, se vocês observarem, eu estou olhando aqui no meu computador, não se preocupe se eu desviar o olhar, está dito assim, ó, o primeiro personagem, James, e a outra personagem é Lisa. James e Lisa. Daqui a pouquinho eu volto e comento algumas coisas de pronúncia. Então o diálogo começa assim, Hello, e a Lisa responde, Hi, how are you? O James fala, né? I'm good, how are you? Responde a Lisa. Good, do you speak English? A little, are you American? E o James responde, Yes. Where are you from? I'm from California. Nice to meet you. Nice to meet you too. Isso é o nosso diálogo. Você pode copiar, pode abrir o seu computador aí na hora que você estiver ouvindo esse vídeo e acompanhar o diálogo aí que já aparece escrito no seu computador lá pela plataforma de exercícios. Então, olha só, primeira coisa. Where are you from? É o título. Where are you from? Reparem que a pronúncia da letra M é from, am, ok? Where are you from? Significa de onde você é. Mas reparem que o from, que é o de, está no final da frase. Que coisa é essa que numa língua a gente falaria de onde, e em inglês, em tese, se você traduzir cada uma dessas palavras, onde é você de? Ora, no inglês de hoje, quando existem pronomes interrogativos,
as preposições são jogadas para o final da frase, não vem no início da frase. Isso não é uma regra absoluta, isso sequer é a regra da língua em inglês de fato, que no passado, inclusive, se você for pegar os livros de Shakespeare, você vai ver que vem from where, aparece aí em todos os lugares. Só que nos dias de hoje eles preferem jogar a preposição lá na frente. Lógico que nós ainda falaremos sobre os pronomes interrogativos nas aulas de gramática de vocês, e aí lá na frente vocês entenderão com mais clareza por que esse from está lá no final. Essa aula é apenas para que a gente possa começar a ver a dinâmica de diálogos, de conversar em inglês. E aí, o James, reparem a pronúncia da letra J, James, tem um som de DJ, né? James. Isso é uma regra para a letra J em começo de palavras em inglês, então guardem isso, né? James. E a outra personagem é a Lisa. Lisa, não é Liza. A pronúncia Liza existe a palavra Liza em inglês, é L-I-Z-A. Essa aqui é com S, é Lisa. Então o que ocorre? Naquele personagem dos Simpsons, a Lisa Simpson, não é Lisa, como as pessoas falam aqui no Brasil, como se traduz aí, como a própria dublagem do vídeo acaba pronunciando. Então, Lisa. E aí o James fala hello, hello. Ora, hello é um oi, né? Um olá. E aí eu costumo dizer uma coisa para quem começa a aprender inglês. Eu tenho um parente meu que ele disse, ele é comandante lá do Exército, ele era coronel do Exército, acho que ele já é formado, e ele tem uma voz assim meio... E um dia eu perguntei, brincando com ele, eu falei, Haroldo, como é que você pronuncia, fala desse jeito e os seus soldados entendem? Né? Porque o seu soldado vai saber, você manda ele para a direita, ele vai virar para a esquerda, manda para a esquerda, ele vai virar para a direita, ele não entende o que você fala para dentro. Aí ele falou, brincando comigo assim, mas quem fala pouco erra menos. Aí, bom, essa frase não me serviu muito para falar pouco e errar menos, porque eu falo muito e devo errar bastante. Mas serviu como um mote, assim, uma orientação em relação a quem começa a falar inglês. Se você quiser começar a falar inglês de muita coisa ao mesmo tempo, você nunca vai começar a falar inglês. Então coloque uma coisa na sua cabeça. Quando você começar a falar inglês, procure aquela expressão mais curta possível e que resolva. Ora, a maioria das pessoas hoje em inglês, quando encontram outra, não ficam falando frases imensas, elas passam e falam assim, hi, que é a próxima frase desse diálogo. Hello, hi, é forma de cumprimentar curta. É como nós fazemos aqui no Brasil, nós falamos oi e vamos embora. Agora, quando você quer parar, bater papo, conversar, aí é outra coisa. Então, reparem que você deve, no começo, escolher o mínimo que resolva. Aprender aquelas coisas que sejam o mínimo. Ou seja, se eu posso cumprimentar com hi e resolve, por que eu vou perguntar how are you, how do you do, ou qualquer coisa desse tipo, assim como nós veremos também nessas lições daqui, nessa e talvez em outras com certeza mais adiante. Então, olha só, dois cumprimentos simples. Hello, hi. Reparem que a pronúncia do H, hello, hi, não é hello, hi, não é hello nem I, é hello, é o H aspirado. Existe H mudo, mas nessas duas palavras o H é aspirado. Hello. Bom, e aí nós temos logo a seguir o how are you? How are you? Olha, reparem, how are you? A gente não fala em final de palavras em inglês, a menos que sejam monossílabos. É raro falar um E. Reparem que o are you, o R vai direto para o Y. Então, how are you? A gente faz um link aqui, ó, emenda o R com o Y e faz uma palavra só. How are you? Isso é uma pergunta. Quando eu falo how are you, eu estou perguntando como está você.
para essa frase, a pessoa vai responder, ela vai dizer que ela está bem, que ela está mal, está mais ou menos. É educado responder, how are you? Yes, I'm fine, I'm good. A pessoa vai dar uma resposta de como ela está. Lógico, cuidado para quando você estiver fazendo essa pergunta para o chato, porque senão ele pode começar a falar e não parar nunca mais. Então, às vezes, é só dar um hi e vai embora, é melhor do que você ficar se estendendo. Reparem, falando pouco e resolvendo. Agora, se você falar essa aqui, espere para ver uma resposta e saiba o inglês bastante para poder saber o que está sendo dito como resposta. Então, how are you? How are you? How are you? Essa expressão, a princípio, a pessoa deve responder, eu estou bem, eu estou mal em inglês. Agora, existe uma outra expressão que é how do you do? Do é D-O, né? You é o Y-O-U e o do de novo. A gente fala how do you do, esse how que está aí nessa frase. Esse how do you do é uma espécie de como vai que não se responde como mais nada além de responder com outro how do you do. Então se eu disser para você assim, how do you do, você vai responder para mim, how do you do, ok? E vai embora. Então, how do you do não é para ser respondido. How do you do é para ser respondido com outro how do you do, outra pergunta e vai embora. Só que nos dias de hoje, o how are you, que era para ser respondido, para a pessoa dizer se está bem ou está mal, até esse how are you hoje está sendo respondido com how are you. Então o camarada pergunta how are you, o outro responde how are you e vai embora. Então não estranhe se você perguntar how are you a um americano, por exemplo, e ele simplesmente respondeu outro how are you e foi embora, ok? Bom, logo a seguir, a Lisa responde assim, I'm good. Reparem, né? Good é good. Se você passar o mouse do seu computador em cima dessas palavras aí, desse diálogo, você vai reparar que o computador pronuncia. Se você clicar em cima da palavra, ele remete você lá para um dicionário, onde você pode ver vários significados dessas palavras. Mas cuidado que as palavras, às vezes, em inglês têm mais um significado e na hora de escolher qual vai ser o correto, você pode se equivocar. Mas I'm good, eu estou bem. Bom, só um comentário. Bem, a palavra não é good, é well. Bem é um advérbio. Quando a gente está bem. Quando a gente é bom, ou boa, ou bons, ou boas. Então, good é bom, boa, bons, boas. Só que eles têm o hábito de não falar eu estou bem, eles falam eu estou bom. Como eu estou traduzindo como eu estou bem, porque um brasileiro falaria naturalmente eu estou bem. Mas a palavra que um brasileiro usaria aí, I'm well, W-E-L-L, ok? Então, você poderia falar I'm well em inglês, mas eles preferem falar I'm good, ok? Existe até uma música famosa do James Brown, cantor aí, que já faleceu, americano, que ele cantava assim, I feel good, né? Então, I feel good, eu me sinto bem. Mas se a gente traduzir ao pé da letra, eu me sinto bom. Se você procurar no dicionário good, um dicionário no Brasil, um dicionário inglês-português, você até encontra lá a palavra good sendo traduzida como bem, bom, boas, bons, boas. Eu acho que essa tradução já está lá até porque o brasileiro vai traduzir quase que naturalmente good como bem. Mas não se esqueçam, well é bem e good é adjetivo, bom, boa, bons, boas. E aí, logicamente, quando a Lisa respondeu I'm good, ela fez a pergunta How are you? Para o James, ok? E aí o James respondeu Good. Ele poderia dar várias respostas, mas ele respondeu Good. Bem, bom. Né? E ele faz uma pergunta Do you speak English? Ora, aqui tem uma frase que o brasileiro acha que já sabe falar desde que nasceu. Do you speak English? E aí, quando descobre que a pronúncia não é exatamente o que o brasileiro falava, as pessoas ficam um pouco decepcionadas. A palavra não é English, como o brasileiro fala, English, é English. Ou seja, o E tem som de I e o I tem som de E. Então, good. Olha o tamanho desse D, ó. Good. Não é good, é good. Do you speak English?
Do you speak English? Você fala inglês? English. Repita aí do outro lado. English. Lembra? Inglês em português? English. Só muda aí no final, né? English. A acentuação também, a sílaba tônica cai em uma outra posição, né? Inglês, English. Ok? Do you speak English? Fazendo todos os links, olha lá. Do you speak English? O K juntando com esse som de I, que essa letra do English aparece aí, um E maiúsculo. E reparem que tem um E maiúsculo na palavra English no meio da frase. Ora, idiomas e nacionalidades são palavras que sempre são escritas com letra maiúscula em inglês. Então, pessoal, não me escrevam English com letra minúscula, porque está no meio de uma frase. Então, Brazilian é com letra maiúscula, English, português, a língua que a gente fala não é portuguese, é português. Eu teria a oportunidade de encontrar essas palavras lá mais adiante e comentar com vocês, mas as palavras que terminam em E, como essa, guise, termina em E-S-E, não falamos o E. Então, português, Chinese, Japanese. Reparem, não fala Japanese, Chinese ou portuguese. Com aquele O e OR também de língua enrolada, né? Português. Beleza? Então, olha lá. Good. Do you speak English? O James quer saber se a Lisa fala inglês. E a Lisa responde a little, a little, a little. Repare que eu falei little e falei little. Olha só. Little pode ser pequeno. Agora, little também pode ser pouco em inglês. E os britânicos e os americanos chiques, cultos, costumam falar esse T com som de T, little. Só que a maioria dos americanos pega esse T e transforma num som meio R. Little, little, meio D, meio R. Então, a little, né, um pouco em inglês, isso significa um pouco. Às vezes eu quero falar assim um pouquinho, eu falo assim, a little bit. Então, se vocês quiserem anotar, quando eu quero falar a little, um pouquinho, eu falo a little bit, B-I-T, né? Às vezes eu quero falar só um pouco. Quando eu quero falar só um pouco, eu falo assim, just a little. Just, J-U-S-T, just a little. Então, se alguém pergunta se você quer um pedaço de bolo, eu falo, just a little, só um pouco. Se alguém pergunta se você quer um pedaço de bolo, você fala assim, só um pouquinho. Just a little bit. Reparem, just significa só, little significa pouco, e o bit é o que vai dar a ideia de inho aí nessa história, né? Olha, pouco já é diminutivo, né? Era muito, era pouco, não diminutivo, mas o oposto. O antônimo, mas little bit diminui mais ainda o pouco, ok? Então, a little, just a little bit. Repare quando eu pronunciei just a little, eu juntei o T com o I, eu nem falei o T, fica just a little. Juntei o S, matei o T e juntei o S direto no A, just a little, ok? Então, bit é B-I-T, a little bit, e just é J-U-S-T, just a little bit, J-U-S-T, ok? Depois disso, que a Lisa responde a little, ela faz a pergunta ao James, are you American? Repare, are you? O E do are, eu já juntei com o Y, não falei o E, peguei o R e juntei com o Y. Are you American? American. Você é americano. Reparem que, mais uma vez, American é nacionalidade, foi escrito com letra maiúscula. American, reparem, idiomas e nacionalidade nós escrevemos com letra maiúscula.
Mas olha só, aparece esse American aí, a palavra American pode ser um adjetivo americano, americana, americanos ou americanas. Uma dica para vocês, adjetivos em inglês são palavras invariáveis. Significa que elas só têm uma palavra, mas que, se a gente for traduzir para o português, pode ser traduzido como masculino, feminino, singular e plural. Então, reparem no nome da companhia aérea, American Airlines. Airlines é linhas aéreas. Aliás, é linhas aéreas. Quando eu falo American Airlines, eu estou dizendo linhas aéreas americanas. Repararam? Aqui no nosso texto, American é americano. Mas na frase American Airlines, o American virou Americanas. Então, vão se acostumando com essa ideia. Quando eu falo que algo é amarelo, é yellow. Não importa se está no plural ou se está no singular. Sempre eu falarei yellow em relação àquela coisa. Então eu falo yellow car, carro amarelo. Yellow house, casa amarela. Yellow cars, carros amarelos. Yellow houses, casas amarelas. Bom, seguindo aí no nosso diálogo, logo a seguir o James responde yes, yes, yes. É assim, né? A maioria já viu falar isso em inglês. Às vezes, a gente responder um yes, assim, solto, é muito grosseiro, né? Se alguém pergunta você me ama? Você sim. A pessoa nem acredita que você ame de fato. Ora, em inglês existem maneiras de responder yes mais suave. Dizer yes, I do, por exemplo, seria uma hipótese. Yes, I am seria uma resposta também longa, mais suave para essa frase. Mas nesse início do nosso curso, como você está ainda nos primeiros degraus, eu creio até que alguns já saibam um pouco mais de inglês, mas eu estou partindo do princípio que estão começando do zero totalmente. O yes, dito assim, deve ser dito de maneira modulada, mais suave, não falar yes, porque senão parece que você foi curto e grosso demais, ok? Agora, yes em inglês é uma palavra que pode ter pronúncia diferente nos dias de hoje. Tem gente que fala assim, yeah, meio arrastado. E até quando fala yeah, você pode encontrar escrito assim, Y-E-A-H. Em alguns lugares escrito Y-E-A-H, é que o cara transcreveu um yeah, que é um yes, meio arrastado. Agora, hoje eles estão com tanta pressa que já estão falando yeah, yeah. Em vez de falar yes ou yeah, fala yeah, yeah. E aí você pode estar encontrando isso escrito Y-E-P em alguns lugares. Lembre-se, culto é yes, Y-E-P, yeah. Isso não é coisa nem de se encontrar em dicionário, para encontrar na internet ou em algum lugar escrito de maneira informal. Então, yes, yeah, yeah. O no, a pessoa poderia responder no, né? Lembre-se mais uma vez, um no curto deve ser modulado para não parecer grosseiro. Eles hoje já têm até o no falando tão rápido que você vai encontrar em alguns lugares escrito N-O-P. Aí você vai falar assim, bom, mas no tem duas letras. Para falar rápido, bota um P. É porque você repara, se você falar no, a vogal vai. Mas se você botar um P, você é obrigado a fechar a boca para pronunciar o P e fala mais curto a palavra. Então repare que no, 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 nope, nope tem um P. E aí o que é estranho para nós, né? Escrever uma letra a mais para pronunciar uma palavra de maneira mais curta, né? O brasileiro talvez falasse no P para botar um P com som de I depois, ok? Nós já comentamos sobre isso com alguns alunos, os alunos mais novos que ainda não tiveram a oportunidade de ter uma aula sobre pronúncia, saibam que a gente não pronuncia E em final de palavra em inglês e não faz o que o brasileiro faz de colocar som de I depois de tudo quanto é consoante que ouve. Na português nós não temos palavra terminada em P, em D ou T. E aí o que o brasileiro faz? Não tendo uma vogal, não sabendo como pronunciar uma consoante no final da palavra, o brasileiro sapeca com som de I. Está errado. É no, né? Não fala hand, na palavra mão é hand.
Olha o D lá travando, não é hand. Não faça esse som de I no final de uma palavra quando ela tem uma consoante. Você tem que dar uma freada na consoante e nós vamos comentar sobre isso nessas aulas que vêm aí adiante. Então, depois do nosso Where are you from? Aliás, ele responde yes, né? E a Alissa pergunta Where are you from? Que é até o título do nosso diálogo. Where are you from? De onde você é? Where are you from? Já expliquei lá na frente, né? Que o D está no final da palavra e quando a gente for estudar os pronomes interrogativos, você entenderá isso com mais clareza. E o James responde I'm from California. California. Tem que encher a boca para falar California. I'm from California. Eu sou da Califórnia, ok? É da onde ele é. E aí a Alissa diz, nice to meet you. E esse nice to meet you, a gente pode ligar o T com o you. Nice to meet you. Nice to meet you. Meio R, né? Então, nice, sem pronunciar o E, né? Nice, lembre-se. No final de palavra, a gente não deve pronunciar, só com algumas exceções. Nice to meet. Não é meet, não pronuncia esse T com som de I, é meet. Só que como esse T pode juntar com o som de I do you, a gente emenda. E ao emendar o T com o you, a gente fala com som meio R. Nice to meet you. Nice to meet you é a expressão que indica prazer em conhecê-lo, ok? Ou prazer em conhecê-la, ou prazer em conhecê-los, ou prazer em conhecê-las. A palavra you pode ser você ou vocês. Então, e pode ser vocês ou vocês, pode ser usado para homens e para mulheres. Então, na hora de traduzir essa frase, em português nós temos 4 diferentes. Então, se você encontrou um homem, prazer em conhecê-lo. Se você encontrou uma mulher, prazer em conhecê-la. Se você encontrou vários homens, prazer em conhecê-los. Se foram várias mulheres, prazer em conhecê-las. Em português, 4 frases. Em inglês, uma só. Nice to meet you. Nice to meet you. Ok? E aí o James responde, nice to meet you too. Prazer em conhecer você também. Ok? Olha só, apareceu aí um to, que significa também. Só que eu quero dizer para vocês que tem um monte de tambéms em inglês. Então, nós comentaremos em uma outra aula mais adiante, depois que você vê várias vezes os tambéms da língua inglesa, quais são os tambéms de maneira oficial. Agora eu quero dizer para vocês que no final de uma frase, também pode ser to, ou pode ser as well. Então eu poderia responder assim, nice to meet you too, ou nice to meet you as well. Esse as, A-S, e o L, W-E-L-L. Agora, esses dois são os tambéms de fim de frase. Nós temos outros tambéms para início de frases afirmativas, ou para um meio de frase afirmativa, que é also. Então, also se escreve com A. A-L-S-O. Então, eu falo assim. I also speak English. Eu também falo inglês. Repara, o também vem no meio da frase, foi also. Mas quando eu falo o também no final da frase, eu falo assim. I speak English too. Ou I speak English as well. Ok? Bom, esses são os também de frases afirmativas. Existe também de frase negativa e aí a gente vai comentar sobre isso aí mais adiante, ok? Então, esse é o nosso diálogo e eu gostaria que agora vocês repetissem comigo. Eu vou falar cada frase pausadamente e vocês, por gentileza, aí do outro lado, repitam. Hello. Hi. How are you? I'm good. How are you? Good. Do you speak English? A little. Are you American? Yes. Where are you from? I'm from California. Nice to meet you.
Nice to meet you too. Ok, pessoal? Então, nós vamos ficar por aqui. A partir de agora, toda semana, eu vou mandar 3 aulas durante a semana de gramática e mais uma aula de diálogo. E normalmente essa aula de diálogo será postada aos sábados. Então, ao longo da semana, observem o WhatsApp de vocês para ver se tem algum recado e se tem as aulas de gramática. Então, vá lá, abra suas aulas de gramática, assista o vídeo de gramática e nós teremos ainda a aula de conversação. Estou fazendo o melhor possível para vocês, para que vocês não fiquem sem aula, para que a gente não perca o conteúdo com esse problema aí. Assim que for possível retornaremos. Agora, não tenha, se você tiver algum tipo de dúvida, pode mandar uma mensagem, né, para nós, que assim que for possível nós responderemos. Mas a questão é bastante simples, essa matéria você acessa através do site. Escreva lá voxidiomas.com.br no seu computador, no seu celular, faça o seu cadastro lá na plataforma de exercício e depois acesse toda essa matéria. Eu pedi para que fosse mandado um link para vocês, que vocês podem clicar aí no celular de vocês e entrar direto nesse texto, mas você também pode entrar a qualquer hora, independente do link. E não se esqueçam, nosso próximo encontro será a lição de número 2, do Level 1, cujo texto, só mudar aqui para vocês saberem, um minutinho que o computador... Do you speak English? Lesson 2, do Level 1, ok? Copiem, porque o ideal é que você copie esse texto, deixe um espaço entre cada frase para fazer as anotações relativas à pronúncia e todas essas anotações gramaticais que eu passei para vocês. Então, até o nosso próximo encontro.